Olá, estamos de volta com o programa Empreenda aqui na sua TV Inova SC. O tema de hoje é como reinventar-se sendo MEI. O nosso convidado é o consultor do Sebrae aqui de Santa Catarina, o Matheus Bernardino, que já deu várias dicas no primeiro bloco e vai continuar aqui dando várias dicas valiosas, principalmente para quem sofreu com os impactos, econômicos da pandemia nos últimos 2 anos. Matheus, uma coisa que às vezes parece óbvia, mas para o empreendedor, às vezes no calor da caminhada, fica para trás. A importância da conexão, do network com outros empreendedores, isso é essencial? No que ajuda no dia a dia? Muito legal esse assunto. Eu sou extremamente associativista, pelo menos há 10 anos eu estou nesse mundo junto com outras empresas que às vezes são do mesmo setor, porque o que a gente sempre quer é agregar e fortalecer o setor, e não a gente olhar como concorrência. Concorrência pode ser uma empresa que trabalhe ilegalmente que possa impactar no teu negócio, mas uma outra empresa que trabalhe corretamente, que vocês se fortaleçam, isso é muito importante. Que tipo de conexão? Pode ser através de uma entidade empresarial, pode ser através de uma sessão de negócio, que o Sebrae faz, que daí tu tem a oportunidade de conversar com outros empresários e dialogar, de tu falar os teus problemas. Por muitas vezes o teu problema é o mesmo que o meu. E às vezes a gente nem é do mesmo setor. Mas tu trabalha com pessoas, eu também trabalho com pessoas. Tu trabalha com dados, eu também trabalho com dados. Tu não tem cliente, eu também. Então às vezes o problema é o mesmo. Eu posso muito bem adaptar aquilo que você faz de bom, e trazer o benchmark para a minha empresa, pegando as melhores práticas. Então isso é de graça, só que a gente tem que investir nosso tempo para fazer essas conexões. Matheus, tem uma outra coisa bem importante nessa caminhada do empreendedor, que é a questão da pesquisa, O quanto é importante fazer pesquisa e como se fazer pesquisa quando você está começando o teu negócio. Você não tem muitos clientes, você não conhece muita gente. Como fazer essa pesquisa? Legal. Se você entrar no site do Sebrae, por exemplo, você vai encontrar um universo de conteúdos ricos, conteúdos atualizados e por setor. Então, você consegue colocar, açougue. Então, você consegue saber como abrir um açougue. Isso tem no site do Sebrae. E você consegue também ter pesquisas de quantos açougues tem na sua cidade, de como que está esse setor. Então, isso é bacana porque tu começa a entender um pouco do setor antes de tu entrar. Eu sempre falo que, às vezes, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, isso como colaborador, a gente tem um desejo de empreender e a gente acaba abrindo um negócio. Abrir um negócio é muito maior do que tu ser apaixonado pelo teu setor. Porque às vezes tu é um bom mecânico, mas tu não pode ter uma mecânica se tu não souber a gestão disso, se tu não entender o cliente. Por quê? Porque vai bem mais além da parte técnica. Então, quando tu faz essas pesquisas, quando tu entende como que está o cenário na tua cidade, aí sim tu consegue ser mais assertivo para abrir um negócio. Puxando até o gancho do que você falou, pesquisa são dados valiosos, E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão dos dados, Tipo, não dá para tocar o negócio no achismo, Exatamente. Eu tenho várias figurinhas no WhatsApp que é eu falando de dados, Eu realmente acho extremamente essencial por conta de tu não trabalhar com suposição e sim com algo concreto, que venha do teu cliente, que venha do teu colaborador ou que venha das pessoas que estão próximas a você. Então, quando você coleta essas informações, tu consegue ser mais assertivo. Que tipo de informação? Vamos supor que eu esteja querendo produzir, eu trabalho com uma loja de roupa e eu estou querendo produzir roupa feminina e eu quero ir para o masculino. Se eu não entender, se o público masculino tem o mesmo interesse que o feminino sobre a minha empresa, às vezes eu vou estar dando um tiro errado. Então eu preciso aplicar uma pesquisa com esse público. E onde é que esse público está? Aí volta aquela questão da conexão. Se você tem a conexão com outras empresas, isso se multiplica, porque tu pode encaminhar a pesquisa simples, no Forms, que pode ser no OneDrive, que é na Microsoft, ou no próprio Google, que tu faça isso online de graça e encaminhe no WhatsApp para o cliente. Tem muita gente que não gosta de responder, mas tem bastante gente que responde. Se tu aplicar uma pesquisa com 100 pessoas, você imagina, são 100 informações novas que tu tem, que é muito maior do que
tu não ter de ninguém e tu acreditar que as pessoas vão querer consumir sobre aquele teu produto. Às vezes a gente é tão apaixonado sobre aquele produto, aquele serviço, que a gente acha que vai vender loucamente. Eu tenho até uma história de pitaia, né? Eu já tive comércio de alimentos. Em 2019, eu conheci a pitaia numa feira lá em São Paulo, e eu falei assim, não tem isso em Santa Catarina. Eu vou ser o pioneiro, eu vou ser o rei da pitaia. E eu estava com isso na cabeça, fui procurar fornecedores de pitaia. Procurei um monte de local, fui parar em Araranguá, que é até perto, né? Porque não era uma fruta tão consumida naquele tempo. Uma fruta rosa linda, fiquei pensando nas mulheres com drinks, criei catálogo, né, com uma mulher tomando um drink de pitaia, sorvete, enfim. A pitaia não tinha tanto gosto, né? E eu estava completamente iludido que aquilo ali ia vender. Enfim, fui lá, comprei 5 mil quilos de pitaia, 5 mil quilos, 5 toneladas, e trouxe para Florianópolis. Botei na câmera fria e agora vou vender. Coloquei um preço alto. Por quê? Porque ninguém tinha. Então, se ninguém tinha, quer dizer que vai vender fácil, né? Porque não tem comparação, e não vendeu quase nada. Por que não vendeu quase nada? Porque as pessoas não queriam pitaia, as pessoas não conheciam a pitaia. Então eu fiz o caminho inverso daquilo que hoje eu falo para fazer. Eu não pesquisei se as pessoas consumiam pitaia, eu não verifiquei se o comércio queria comprar, porque eu não vendia diretamente para as pessoas. Eu vendia para o comércio revender. Eu não conversei com o comércio, eu não criei material para o comércio e eu não fiz amostras grátis. Não fiz campanha para que as pessoas conhecessem essa fruta, o sorvete, enfim. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, né? Apesar de não ter vendido, eu fiquei pensando, o que eu posso trabalhar com essa fruta que era congelada? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, né, o que você gosta mais do doce misturado com a fruta? É torta? É bolo? Assim, ok, então eu vou fazer torta de pitaia. Então eu vou fazer bolo de pitaia. Então daí a gente consegue entender um pouco mais do que as pessoas querem, para daí sim eu ser assertivo e vender aquilo que elas estão querendo consumir, não coisas da minha cabeça. É porque o empreendedor é muito apaixonado pelo seu negócio, pela sua ideia. É o pai da ideia, né? A mãe da ideia, no caso, foi uma empreendedora. E aí, muitas vezes, fica cego diante de uma situação, né? E aí, na verdade, para tocar realmente um negócio e ele trazer rentabilidade, é necessário sempre ter esse diálogo, então, essa troca com o cliente, os primeiros clientes, no caso, no começo do negócio, né? Exatamente, e começar pequeno, né? O meu exemplo das 5 mil quilos de pitaia é o exemplo que não deve ser seguido. A gente tem que trabalhar com o quê? 10 quilos. Primeiro testa, né? O testar é barato. Tu realmente tem que investir, mas vai ser barato 10 quilos comparado a 5 mil. Então testa, analisa o cliente, se ele realmente quer consumir, e aí tu vai aumentando o teu estoque para vender para mais pessoas. Porque daí a perda, caso não dê certo, não vai ser tão alta. E a partir do momento que se começa a criar essa clientela, é necessário também ter um retorno disso. Isso também é importante para o negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas avaliações. Ah, legal. Esse retorno do cliente, o quanto é importante estar fazendo essa avaliação, ter esse feedback. Eu atendo bastante empresas que acabam aplicando pesquisa de satisfação com o cliente. Pesquisa de avaliar de 0 a 10. Eu, sinceramente, eu não gosto. Por quê? Porque eu não sei o que é um 9. Eu quero entender o que é o 9, por que ela deu o 9. Mas mais importante ainda que isso é que essas pesquisas as outras pessoas não estão sabendo, né? E se a gente for pensar lá atrás, o TripAdvisor fez isso muito bem, de a gente viajar, mas antes de viajar a gente a gente verificar a avaliação da onde a gente vai. Começou assim, e o Google é basicamente isso. Porque a pessoa, quando ela está em Florianópolis, por exemplo, e ela quer ir para um bar, ela vai lá e coloca no Google. Se o bar for mal avaliado, ela não vai. E por que foi mal avaliado? Porque as pessoas foram lá e não tiveram uma experiência legal. Agora imagina se você tem uma clientela bacana, né, que a experiência, ela fala para você que ela gosta de você, ela gosta da sua empresa, mas ela só fala, não escreve, ninguém vê. E está lá o Google disponível para as pessoas colocarem as avaliações. Então tu consegue enviar um link bem simples, né, no WhatsApp para a pessoa, enviar rápido. Quando alguém me elogia, esse é o momento de eu enviar, não daqui a um mês, para não perder o time. E quanto mais pessoas avaliando, quanto mais estrelas você estiver ganhando,
mais ranqueada você vai estar no Google sem precisar investir. A importância, então, das 5 estrelinhas. Exatamente. E também desse momento de estar trazendo o cliente mais para si. E aí essa questão do ranqueamento é importante porque também tem a questão paga do Google, né? Isso, você pode investir, logicamente, né, nas plataformas online, como muitas empresas fazem, mas eu conheço a realidade do MEI. Eu sei que é difícil ele tirar R$200 para investir no online, então por que não começa com ações como, por exemplo, avaliação, sem gastar? É muito simples, é tempo que você precisa investir, não é dinheiro. Vou pegar esse gancho aí da questão do que é orgânico, né? Daquilo, porque o começo da vida do empreendedor é muito difícil. Como você falou, às vezes ele não tem como tirar R$200 para estar investindo em coisas patrocinadas, pagas, enfim. Que outras ações, assim, de forma orgânica, você consegue trazer agora, assim, de dica para o pessoal em casa, né? Que de repente deve estar se perguntando, poxa, não, no final, na minha conta, só no orgânico no momento, né? É a realidade de muitos empreendedores. Queria que você trouxesse essas dicas. Perfeito. Humanizar a marca, né? Eu acho que quando você fala com o seu cliente da maneira que ele frequenta os seus ambientes, o dia a dia dele, você está conversando com ele, não fica mecanizado, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de postagens mecanizadas de catálogos. Eu gosto quando o teu cliente, por exemplo, fala na tua rede social, ou quando você faz uma live conversando com ele, conversando para ele. Por quê? Que fica de forma mais humana, né? A pandemia trouxe uma carência muito forte para as pessoas. As pessoas ficaram carentes, precisando de atenção, porque a gente ficou muito tempo fechado, né? E isso ficou intrínseco nas pessoas. Então, essa humanização, ela tem que ser extremamente essencial. Eu não atendi, mas de repente posso atender uma marca muito, muito forte, que lá nos Estados Unidos, quando eu fui, foi lá que eu conheci a humanização. Porque toda a divulgação da empresa, eles não contratavam ninguém. Eram as colaboradoras que faziam. Por quê? Porque eram as colaboradoras que conversavam com os clientes. Então, a gente entra numa loja e quem que atende a gente? É uma colaboradora, né? Uma atendente de vendas. E quando ela vem com a gente, quando ela conversa comigo, ela sabe o que eu falo. Porque ela está lá no dia a dia. Então, por que ela não vai na rede social, pela empresa, para divulgar um produto? Para falar sobre a empresa como um todo? Há quanto tempo ela está ali na empresa? A gente fez isso com uma ótica aqui em Florianópolis, pegando essa experiência lá de fora, deu super certo. Que a gerente fale um pouco da sua experiência, do seu consumo dentro da loja, né? Que ela utilize os produtos da loja. Então, isso é humanizar mais a marca, tu conversar com pessoas e não trabalhar como se fosse simplesmente um produto ou serviço. Bem importante isso que você pontuou, né? Da questão da pessoa entender que é um humano, não uma máquina ou um atendimento qualquer, mas que existe uma atenção com o cliente, é nesse caminho, né? Exatamente, e não adianta a gente atender por atender. Você está com a loja cheia e você não consegue atender, mas vale você trabalhar menor, com uma equipe mais enxuta, mas que tu consiga atender uma limitação de clientes, mas atender bem. Porque o cliente que vai embora, além de ir embora, ele pode carregar mais um monte de gente, inclusive avaliando no Google. Então, olha como é importante a gente atender bem as pessoas, independente se vai consumir ou não. Nessa jornada de se reinventar diante de uma crise econômica, de uma pandemia, da dificuldade que é empreender, né? Porque tem que ter coragem para empreender. Eu queria que você falasse um pouco desse aliado, né, desse braço que o empreendedor pode ter ao seu lado, essa parceria que é o Sebrae. Né? Como o Sebrae pode estar auxiliando, né, esse empreendedor a se reinventar? Primeiro que eu me orgulho muito de vestir a camisa do Sebrae como um consultor, eu faço parte de um time muito, muito legal, muito bacana, muito competente. O Sebrae é a casa do empreendedor. Né? Tudo que o empreendedor precisa, né, ele tem dentro do Sebrae. E ele tem como consumir muito conteúdo e contar com bons profissionais. Então, você pode contar com o Sebrae através do site, né, que lá no site você encontra curso gratuito, palestras, você encontra matérias, artigos sobre setores especificamente ou sobre uma região. Você pode ligar no 0800 570 0800 e fazer um agendamento dentro de uma casa do empreendedor. Então, tem casa do empreendedor em Florianópolis, mas tem casa do empreendedor também em Mafra, por exemplo, né, no nosso estado.
para conversar com um consultor, com um contador, sobre alguma dificuldade que você tem. Isso você pode fazer também gratuitamente. E todas as consultorias e capacitações que o Sebrae faz, proporcionando essas experiências de todas as áreas. Porque é muito melhor quando tu conversa com alguém experiente que te agregue para a empresa do que tu lutar sozinha. E muitas vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam, mesmo, mas tu entende muito de indicadores. Sim, mas é a minha vida, são os indicadores. E eu sempre falo, eu não sei fazer o bolo que você sabe fazer. E tá tudo certo. E eu vou te pedir ajuda porque tu sabe fazer o bolo muito bem. Então, cada um tem o seu negócio, o importante é que a gente agregue um para o outro. E o Sebrae está com certeza com a casa aberta para fazer isso. Matheus, só agradecer tantas dicas, né, para vocês em casa, empreendedores, e aí passando tudo que o Sebrae pode estar auxiliando, o site do Sebrae está na telinha, todo mundo está vendo aí para você poder ligar, agendar, visitar o site, enfim, todos os contatos, né, para ter esse auxílio. O empreendedor a jornada do empreendedor não precisa ser solitária, né, Matheus? Exatamente. É mais fácil lutar com pessoas que possam te apoiar do que lutar sozinho. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Empreenda e dando tantas dicas valiosas. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, a gente encerra aqui então o Empreenda aqui na sua TV Inova SC, mas não saia do canal não, a gente tem mais dicas para você, empreendedor. Continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Tchau!